Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Alberto Pfeiffer, que é coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP. Alberto Pfeiffer, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, prazer. Bom, a estratégia, acho que do mundo inteiro, está sendo testada junto a Trump, não é? Hoje ele divulgou mais uma lista, uma repercussão global, de novo negativa nos mercados. Agora, especificamente em relação ao Brasil, sem nenhum contato oficial, veio aquela lista de isenções, não é? Trump hoje disse pelas redes sociais que pode conversar com Lula, né? Se cogitou isso ao longo da semana. E essa isenção seria um sinal de abertura para negociação ou foi uma decisão aleatória? Não, ela não é aleatória. Ela vai ao encontro do interesse americano. Ela se coaduna com a demanda dos produtores americanos, dos setores americanos que seriam afetados por esse sobrepreço representado pelo imposto de importação em insumos que por acaso vêm do Brasil e que são no interesse deles. A disposição de Donald Trump a negociar é inexistente, eu diria. A carta que ele anuncia esta tarifa generalizada sobre os produtos brasileiros, o que impõe um condicionante inegociável, porque não é nem da alçada do executivo, tem a ver com um processo judiciário e afeta temas da Suprema Corte brasileira, é um aviso de que não quer negociar, né? Então, quando eu coloco um elemento inegociável no anúncio de uma medida, quer dizer, numa pré-negociação, eu digo, eu não quero negociar. Então, não houve negociação, houve, claro, contatos, conversas, setor privado brasileiro, que tem contrapartes, clientes americanos alertando, olha, seu produto vai ficar mais caro, você vai ter problema. E aí o americano vai lá, para o governo americano, e fala, ó, tira esse produto que vai me afetar, vai causar inflação, vai mais que tudo, causar desemprego, desequilíbrio localizado. Vamos lembrar que o voto nos Estados Unidos, ele é distrital para deputados. Vamos ter eleição, renovação do Congresso, renovação de 2/3 do Senado e de toda a Câmara de Deputados. E se hoje elas estão sob controle de Donald Trump, são maioria republicana, pode ter uma reversão daqui a 1 ano e meio. Então, esse impacto é computado pelas autoridades do governo americano para evitarem uma debandada de votos e perda de parlamentares na eleição de meio período, midterm, que se chama, que ocorrerá ano que vem. Agora, sendo interesse dos consumidores americanos e para não causar insatisfação, causa estranheza. Por exemplo, o café não está na lista de isenções, é um dos produtos. É exatamente isso que eu ia perguntar, porque ele esticou um pouquinho o prazo, vai até o dia 6 de agosto para entrar em vigor essa tarifa de 50%. Na verdade, é uma sobretaxa de 40% sobre os 10% que já tinha. Isso é um sinal de uma margem maior para ele não ceder tudo de uma vez? É um sinal de que, apesar de parecer que a medida de Donald Trump seja uma medida quase tresloucada, impulsiva, sem qualquer tipo de embasamento, as autoridades americanas, os técnicos responsáveis, têm o cuidado, tanto legal quanto econômico, de modularem a imposição efetiva de tarifa, da tarifa efetiva. Então, há todo um respaldo jurídico após o anúncio das medidas de Trump. Então, busca-se na legislação americana algo que dê justificativa àquelas tarifas. Por exemplo, no caso do Brasil, a abertura de processo correspondente à seção 301, que vai examinar a prática desleal de comércio em vários setores. Igualmente, se pode dizer que há tanto a consulta a setores interessados. Então, houve um cuidado para se retirar alguns produtos dessa sobretaxa, houve um cuidado para que alguns produtos tivessem uma sobretaxa um pouco menor e alguns ainda podem ser objeto desta não isenção, mas não estarem no sobre 10%, né? O 10% é para todos os produtos. Então, isso aos poucos vai sendo modulado, mas de fato o Brasil desponta como um dos países mais afetados hoje, embora do total das exportações brasileiras, calcule-se que no fim do dia, cerca de 1/3 é que efetivamente
vai ser afetado pela sobretaxa. Mas na tabela de hoje nós temos a tarifa mais alta, que é os 50%, Isso. Com a China ele está negociando, mas também um patamar mais baixo. Agora, qual seria o objetivo de Trump ao colocar a questão política? É só não viabilizar um acordo? Ele está sofrendo influência mesmo da atuação de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que tem proximidade com assessores deles, com pessoas próximas de Trump, como Steve Bannon, que é um estrategista político que já tentou interferir em outros países também. Ou Trump usou isso daí apenas como uma justificativa para aquela encenação que ele faz com os vários países. Ele joga as tarifas lá no alto, depois vai negociando, ele mantém um holofote sobre ele. Isso desde antes da posse, não é? Desde sempre, né? Esse é o estilo negocial de Donald Trump. Você citou condições necessárias, mas não suficientes para explicar o porquê dessa voracidade em relação ao Brasil. Não é nem a questão tarifária comercial, nem a questão política eleitoral. O pano de fundo é uma disputa hegemônica em curso no mundo, Estados Unidos, a potência hegemônica, e a China ganhando espaço, e ganhando espaço em várias regiões, e em particular, no nosso caso, no Brasil, na América do Sul. O Brasil passa a ser um ator relevante global numa redistribuição de poder em curso que visa ao controle de ativos estratégicos. O Brasil detém ativos estratégicos. O Brasil hoje é o maior exportador agrícola do mundo. O Brasil detém reservas de recursos naturais renováveis e não renováveis. Minerais. Minerais, exatamente, invejáveis. Minerais energéticos, minério de ferro, terras raras, enfim, tem recursos hídricos, a maior reserva de água doce do mundo. O Brasil está situado numa região do mundo que é crucial para se entender o futuro da tecnologia. O que eu quero dizer com isso? O hemisfério sul tem a calha atlântica, a calha pacífica. O cone sul da América do Sul domina essas duas calhas, a atlântica e a pacífica. Então eu penso não só no Brasil, mas na região de influência do Brasil. Além disso, tem uma projeção sobre o continente antártico, sobre o qual é preciso ter proximidade logística. A China tem 5 bases na Antártica, mas ela é muito distante, a China propriamente dita. Então, ela tinha esse apoio na Argentina durante o governo dos Kirchner, de Alberto Sim. Fernandes, e perdeu isso com a ascensão de Javier Milei. Então, mas o Brasil não pode se afastar da China hoje, é o segundo maior consumidor e é uma alternativa aos Estados Unidos. Então, por mais que venha pressão dos Estados Unidos, a China é um grande aliado. O Brasil não precisa se afastar da China como os Estados Unidos não se afastam da China. Estados Unidos e China convivem em interdependência. A China é um dos maiores credores da dívida pública americana. A China é um grande consumidor de produtos americanos, os Estados Unidos são grandes consumidores de produto chinês. Não é o cenário da polarização, como alguns dizem, não há que se remeter à Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética que não tinham vasos comunicantes, tinham apenas tensionamento estratégico. Estados Unidos e China interagem, cooperam e competem. Nessa competição, por acesso a ativos estratégicos, a região americana é uma região de preponderância dos Estados Unidos. E o que o Brasil deve fazer nessas condições? Ele deve tentar, vale a pena Lula tentar conversar com Trump ou entra nos canais paralelos, apenas Haddad, por exemplo, com o secretário de Tesouro? O que o Brasil deve fazer? Mantém a linha atual? No caso das tarifas, a negociação se dá. Nem é negociação, é pleito do setor privado americano e do seu correspondente brasileiro, demonstrando que aquela tarifa desequilibra algum processo produtivo e tem impacto político. É isso que está acontecendo. Político porque o desemprego numa determinada região dos Estados Unidos pode causar uma crise localizada, ou o sobrepreço pode causar inflação, enfim, ou desabastecimento. Então é isso que está acontecendo. Os contatos de alto nível entre autoridades ajudam tecnicamente, mas não serão a razão para os Estados Unidos mudarem a postura, a pressão sobre o Brasil, para que o Brasil não desgarre totalmente para o lado da China. Temos só um minuto. Lula está na posição correta? Ele deve manter esse distanciamento e só fazer pronunciamentos daqui do Brasil? Lula não tem nem ideia do que está acontecendo. Lula apenas reage ao que Donald Trump apresentou como algo que é uma infringência potencial à soberania brasileira e, igualmente, não entendeu ainda o jogo em disputa no mundo. Nesse momento, é melhor o Lula ter pouca proeminência, ficar quieto e não atrapalhar. E a justiça da posição de Moraes pode interferir? 30 segundos.
Então, a justiça é a justiça. A justiça brasileira tem que seguir o seu curso, né? E Alexandre de Moraes, como pessoa física, agora é sancionado e outros poderão ser sancionados. Podemos esperar uma escalada. Eu agradeço muito a participação do Alberto Pfeiffer, que é coordenador do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite. Com vocês.